Pare agora! Antes de você continuar assistindo, preciso te contar uma coisa que vai mudar completamente como você enxerga o seu trabalho. Hoje, enquanto você dormia, uma IA foi treinada para fazer exatamente o que você faz, mais rápido, sem pausa e sem salário. Não é teoria, não é ficção científica. Em 2023, o Fórum Econômico Mundial publicou que 14 milhões de empregos já foram eliminados ou transformados por IA ao redor do mundo. E isso foi antes do ChatGPT virar mainstream, antes do Gemini, antes do que está vindo agora. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar quais profissões já estão sendo eliminadas agora e com dados reais o prazo que os especialistas ainda não estão falando em público, e o único movimento que ainda protege você antes que a janela feche. Fica até o final, porque o que vem por aqui vai te surpreender. Toda revolução tecnológica eliminou empregos. Veja, por exemplo, a Revolução Industrial, que acabou com artesãos, a automação, que acabou com operários de linha de montagem. E todo mundo disse, mas criou outros empregos. O problema é que a IA é diferente. Ela não substituiu só braço, ela substitui cérebro. A consultoria McKinsey estimou que até 2030, entre 75 e 375 milhões de trabalhadores vão precisar mudar de ocupação por causa da automação inteligente. A Goldman Sachs foi mais direta: 300 milhões de empregos em risco no mundo inteiro. E não estamos falando de trabalho braçal, estamos falando de analistas financeiros, advogados júnior, contadores, jornalistas, designers, programadores de nível básico. Deixa eu te dar um exemplo real. Uma empresa americana chamada Duolingo, em 2024, demitiu 10% dos seus contratados. Motivo oficial? A IA agora faz o trabalho deles. Não foi crise, não foi má gestão, foi eficiência. E eficiência é o argumento que nenhum RH consegue rebater. Eu acompanho o avanço da inteligência artificial há 5 anos. Já testei diversas ferramentas de IA, estudei os relatórios das maiores consultorias do mundo. E falo isso sempre. Não vim aqui te assustar à toa. Vim porque acredito que quem entende o que está acontecendo ainda tem tempo de se posicionar. E esse vídeo é sobre isso. Vou dividir em categorias. Presta atenção porque talvez a sua esteja aqui. Profissões com risco alto, substituição já em andamento. Atendimento ao cliente e suporte técnico, onde chatbots já resolvem 70% dos casos. Analistas de dados de nível básico, porque a IA gera relatórios em segundos. Tradutores e revisores, cuja qualidade de IA já chegou ao nível comercial. Redatores de conteúdo repetitivo e artigos, descrições de produtos e e-mails. Operadores de contabilidade básica, com lançamentos e conciliações automáticas. E programadores júnior, porque o GitHub Copilot e equivalentes já codificam sozinhos. Profissões de risco médio irão sofrer uma transformação profunda. Advogados, onde triagem de contratos e pesquisa jurídica já são automatizáveis. Radiologistas, porque a IA detecta anomalias com precisão superior em alguns tipos de exame. Jornalistas de hard news, já que notícias baseadas em dados são geradas por algoritmos. E professores de reforço, com plataformas de IA adaptativa crescendo sem parar. Mas o que vai acontecer com quem trabalha nessas áreas? Isso eu mostro agora, e a resposta é mais complexa do que você imagina. Agora a pergunta que todo mundo quer saber: quando? Os relatórios mais conservadores falam em 2030. Os mais agressivos dizem que, em algumas funções, o processo já começou e vai se acelerar até 2027. Mas tem um detalhe que ninguém fala: a substituição não acontece de uma vez. Ela acontece em camadas. Primeiro a empresa contrata menos, depois não renova contrato, depois oferece salário menor porque a IA faz metade do trabalho. Você não é demitido com drama, você vai sendo esvaziado. E quando você percebe, já está competindo com pessoas que custam metade do que você custa porque elas usam IA como assistente e você não. Então a questão não é se a IA vai impactar sua profissão, é se você vai estar do lado que manda nela ou do lado que é substituído por ela.
Chegamos no ponto que eu prometi no começo. O que ainda funciona? Primeiro, habilidades que IA não substitui. Liderança real, negociação complexa, empatia em situações de crise, criatividade estratégica, não o tipo de criatividade de gerar texto, mas de resolver problemas que ninguém ainda nomeou. Segundo, saber usar a IA como multiplicador. Não é quem sabe mais que vai ganhar, é quem usa a IA para produzir 10 vezes mais com a mesma energia. Terceiro, se especializar em camadas que a IA não alcança. A IA executa bem o que é padronizado. O que é relacional, político, ético, novo, ela ainda erra muito. Quem domina essas zonas, domina o mercado. Aqui está o que ninguém está te falando. O problema não é a IA. O problema é que a maioria das pessoas ainda acha que tem tempo de esperar para entender isso. Em 1998, quem apostou na internet ficou rico. Quem esperou para ver, ficou para trás. Em 2009, quem entrou nas redes sociais cedo construiu audiência. Quem ficou esperando teve que pagar para aparecer. A pergunta não é se você vai precisar entender de IA. A pergunta é se você vai entender cedo o suficiente para ainda ter vantagem. Comenta aqui embaixo qual é a sua profissão e o quanto você acha que ela está em risco. Coloque de 1 a 10. Quero ver as respostas. E se esse vídeo fez você pensar, manda para alguém que precisa ver isso. Não para assustar, mas para preparar. No próximo vídeo, eu vou mostrar exatamente quais são as ferramentas de IA que qualquer profissional deveria dominar agora, não amanhã, agora. Já está gravado, sai essa semana. Se inscreve e ativa o sininho.